Bom dia! No dia de hoje quero lhes falar sobre os perigos da falta de convicções. Em Apocalipse 3, 15 a 16, pode-se ler: Conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esse versículo é uma síntese de uma advertência feita à igreja de Sardes, uma igreja da Ásia Menor que nasceu no primeiro século da era cristã. A temperatura da fé daquele povo foi medida e achada morna. Morno é aquilo que nem é frio ou quente. Do ponto de vista da física, das ciências naturais, morno é um estado indefinido. Do ponto de vista dos relacionamentos, morno também está bem difundido no conceito atual. Uma relação entre pessoas pode ser referida como morna quando está fragilizada pelo desinteresse e pela desmotivação. Do ponto de vista espiritual, o morno é aquela pessoa que possui uma convicção fraca a respeito da sua fé. Em todos esses casos, morno é uma condição de baixa convicção nos relacionamentos. Mas quais são os principais problemas que provocam a mornidão? Isto é, a falta de convicção? Nas relações espirituais, a falta de convicção quanto aos valores espirituais tem esvaziado as igrejas na mesma medida que se enche as casas de shows, os barzinhos, as casas de bebidas, que agora também estão abertas 24 horas, a exemplo das farmácias e hospitais, que também se encontram movimentados. Como resultado, a sociedade está perdida. Crescem-se as cracolândias, a população carcerária, crescem os casos de violência contra a mulher, de violência contra as crianças, dentro de suas casas, e como consequências, multiplica-se os casos de crianças praticando violência, uma contra as outras e contra a sociedade. Deus não tolera a falta de convicção, a mornidão espiritual, porque o descompromissado não acrescenta nada quanto à missão da igreja. Nas relações conjugais, a falta de convicção dentro do casamento faz com que estes se percam no tédio, nas frustrações e em conflitos de todos os tipos. Por conta disso, o tempo em que vivemos, casamentos se fazem e desfazem por temporada. Ao primeiro sinal de crise, casamentos são desfeitos. Nas relações familiares, a falta de convicção dos papéis dentro das famílias fomentam conflitos irremediáveis. Homens e mulheres já não compreendem quais são os seus papéis dentro das suas casas. Tem acontecido um esforço orquestrado para desconstruir a ideia fundamental de que há papéis bem definidos para homens e para mulheres no contexto familiar. Homens estão desistindo ou sendo desestimulados quanto aos seus papéis de líderes de suas casas e protetores das suas famílias. Como consequência, a falta de convicção do homem quanto ao seu papel especial tem feito que muitas mulheres assumam os papéis próprios de seus maridos. A falta de convicção dos papéis dos pais dentro da família tem comprometido o princípio da autoridade com seus filhos. Como consequência, crianças e jovens se encontram perdidos dentro de casa, soltos dentro das famílias, sem disciplina, sem responsabilidades e sem perspectivas de um futuro para si mesmo e um problema para a sociedade. Um conselho de um pai, marido e cristão convicto: não seja frio, não seja morno, não vale a pena. Seja o mais quente que puder. Certamente você verá bons resultados. Tenha um excelente dia, despertados com a palavra, em nome do Senhor Jesus.